Chegou a hora, está na hora. Vamos orar e nossa turma juntar. Hoje é domingo, que dia lindo, pra Jesus Cristo o Senhor celebrar. Vamos abrir bem os ouvidos e preparar o coração pra receber de Jesus Cristo hoje uma nova lição. Chegou a hora, está na hora. Vamos orar e nossa turma juntar. Hoje é domingo, que dia lindo, pra Jesus Cristo o Senhor celebrar. Jesus convida, vinde meninos, vem segurar a minha mão. Sou pequenino, uma criança, mas a Deus posso entregar meu coração. Chegou a hora, está na hora. Vamos orar e nossa turma juntar. Hoje é domingo, que dia lindo, pra Jesus Cristo o Senhor celebrar. Pra Jesus Cristo o Senhor celebrar. Olá, crianças, boa noite, tudo bem? Quero convidar vocês para que vocês continuem conosco, estejam conosco, e é um prazer muito grande ter a presença de vocês, que vocês estejam muito confortáveis na casa de vocês. Assim, é uma alegria muito grande de ter vocês nos assistindo. Então eu peço e convido vocês para que vocês estejam bem à vontade mesmo, para que vocês possam ouvir a história que eu vou contar para vocês. Uma história muito linda, que vai mexer muito no coraçãozinho de vocês. A tia amou a história, Deus falou muito pra tia e eu acredito que Deus vai falar com você também. Amém? Então, assim, a história que a tia Adri vai contar pra vocês, ela está baseada no texto do livro de João, da Bíblia. Tá no texto do capítulo 10, a partir do versículo 9 ao 18, que conta a história de uma ovelha. Uma ovelha, eu não sei se todos já tiveram a oportunidade de conhecer uma ovelha. Então, assim, eu vou mostrar uma figurinha pra vocês. Eu acredito que a maioria já conheça uma ovelha. Inclusive, a ovelha, ela é um animalzinho muito bonitinho e ele é muito fofinho. O pelo dele é muito fofinho. Então, assim, a tia trouxe algumas características que vai ajudar bastante vocês, para que vocês conheçam a ovelha. Como seria uma ovelha? Ela é muito fofinha, até por conta dos pelinhos dela, elas são muito fofinhos, todos enroladinhos. Então, assim, ela tem uma característica que ela nunca consegue andar sozinha, até por conta dela ser um pouquinho medrosa. Então, assim, ela tem bastante dificuldade de andar sozinha. Até vocês vão ver isso no teatro que a gente vai apresentar. Então, vocês vão ter essa oportunidade de conhecer bem melhor a ovelha. Então, assim, a tia também colocou algumas características aqui, ó, que ela não consegue beber água sozinha, elas nunca conseguem andar sozinhas. Então, sempre elas têm que andar de bando, nem assim não consegue comer sozinha, sempre ela tem que ter um pastor para poder estar direcionando e estar ajudando elas. Aí sempre quando elas andam de multidão. Então, assim, também elas produzem lã o tempo todo, por mais que todo ano assim elas são tosadas, são cortadas todos os pelinhos dela, e vai crescendo cada vez mais. Quanto mais se corta, mais cresce. E assim, também existe ovelhas brancas e ovelhas negras. Então, assim, aí você pergunta, tia, mas como assim vai ter ovelha negra? Não é ovelha negra de malvada, é porque depende da raça, depende de cada raça delas, que tem a mistura das brancas com as escurinhas, as pretinhas. Então, assim, todas elas são ovelhas, elas são amadas da mesma forma. Independente se elas são pretas ou se elas são brancas, Jesus ama elas da mesma forma, elas são cuidadas da mesma forma. Amém? Hoje eu trouxe um amiguinho diferente. Seu nome é Ovelino. Vocês querem conhecê-lo? Oi, crianças. Meu nome é Ovelino. Eu e meus amigos ovelhos vão vir aqui para visitar vocês. Venham, amigos. Venham. Esses são os meus amigos ovelinos. Crianças, vocês podem ter escutado que a ovelha é um animal muito bobo, não é? Vocês estão certos. A ovelha é muito boba. Tem o peru que é muito bobo, mas a ovelha é muito mais boba ainda. Vocês sabem que as ovelhas não podem sentir o cheiro da água. Mesmo que haja um lago bem ali próximo, né, próximo à colina, ela não consegue identificar. Nós não temos nem senso de direção. Nós mesmos não conseguimos nem achar o caminho de casa se precisar. Eu mesmo não consigo nem fugir de uma tempestade.
Não, e além do mais, a gente não consegue se defender de forma nenhuma. Se vem um leão, um urso da montanha, um lobo, qualquer coisa, a gente fica paralisado, a gente não consegue se defender. A gente não consegue se defender mesmo. Também não somos muito espertos na questão de alimentação. Não conseguimos encontrar comida com facilidade. Porém, meus dentes são muito fortes. Eu consigo arrancar grama pela raiz. E meu bando consegue arruinar uma plantação que demorou anos para crescer. A coisa que eu fico mais envergonhado é quando eu caio de costa e não consigo me levantar. Eu fico ali embarcado, esperando até alguém me ajudar. Então, vocês devem estar se perguntando, como um bando de animal bobo, um monte de ovelhas, podem sobreviver assim desse jeito? Vocês querem saber a resposta? Querem saber mesmo? Por causa de um pastor. Precisamos de um pastor. A verdade é que dependemos do pastor para tudo. Alimento, água, abrigo e proteção. Eu e meus amigos não iam sobreviver uma semana sem o nosso pastor. Ó, lá vem ele! Lá vem ele! Vem o nosso pastor de ovelha! Ô pastor! Esse é o nosso pastor de ovelhas. Vocês devem estar se perguntando, mas nós não somos bobos que nem essas ovelhas. Nós somos melhores, nós somos seres humanos. Mas eu quero dizer alguma coisa para vocês, crianças. Vocês também precisam de um pastor. Vocês também não conseguem sobreviver sozinhos. Vocês precisam de um pastor que se chama Deus, se chama Jesus. Vamos escutar uma história? Vamos aprender uma história? Então, a tia contou a história para vocês, a história da ovelha. Então, assim, nos dias de Jesus, na época que existia Jesus, era comum todas as casas terem várias ovelhas, até porque fazia parte da riqueza que eles tinham, eles trabalhavam com ovelhas, então tinha todos os tipos de ovelha. E cada rebanho tinha um pastor que cuidava das ovelhas. Então, assim, pensa isso aqui, um monte de ovelhinha, cada uma mais lindinha, cada uma mais fofinha que a outra, um monte. Então, assim, durante o dia, as ovelhas, elas ficavam no campo, ficavam comendo, ficavam passeando, então ela passava durante o dia todinho nos campos, assim, admirando também, assim, e quando chegava no período da noite, elas tinham que voltar para as casas delas. E aí, nesse tempo que elas vinham para a casa delas, sempre elas tinham que ter um pastor para que pudesse estar cuidando delas, estar direcionando elas para que elas estivessem voltando. E assim elas voltavam para a casa delas, por quê? E sempre tinha, o interessante assim, que tinha um pastor que ficava bem assim, cada lugar onde eles ficavam tipo um curral. Era um curral onde ficava e sempre tinha que ter um cuidador, um pastor, que cuidava de todos eles e eles inclusive tinham que ficar bem na porta. Por quê? Porque ele conseguia cuidar de cada ovelha, ele sabia cada ovelhinha. Se for imaginar assim, cada um deles tinha um nome, tinha uma característica diferente que ele sabia diferenciar uma ovelha da outra. Então, assim, e uma característica interessante das ovelhas que eles conheciam a voz de cada pastor. Tipo, eles tinham assim, embora muitas vezes, às vezes eles se reuniam, iam para o campo, iam vários, e assim eles conseguiam, as ovelhas conseguiam identificar a voz do seu pastor. Isso é muito legal, bem interessante mesmo. Então, assim, aí quando eles iam para a noite, aí eles tinham que ficar no curral à noite. Aí tinha algo bem interessante que vocês vão achar bem legal assim, ó. À noite eles tinham que ficar super protegidos. Aí assim, tinha que ter o pastor sempre para olhar por eles. Por quê? Porque existia o lobo. O lobo muito malvado que ele costumava morder e costumava comer as ovelhas. Inclusive aquelas ovelhinhas que sempre ficavam separadinhas, aquelas que eram medrosas, aquelas que gostavam de ficar bem assim, longe, distante das outras ovelhas. Assim como também tem pessoas, tem crianças que gostam de andar separado. Então assim também tinham essas ovelhinhas que elas gostavam de andar sozinhas. Aí elas ficavam separadas, só que daí o que acontecia? O lobo mal aparecia, o lobo ele já gosta mesmo de comer ovelha, então ele aparecia e aí quando acontecia isso, de ter uma ovelha separada, uma ovelha sozinha, ele aproveitava e comia essa ovelha mesmo. Então assim, ele destruía todas essas ovelhas. Então assim, olha só a cara como que ele era. Imagine vocês, estão dormindo, aparece um lobo desse jeito, com essa cara de malvado. Então assim, ele fazia com as ovelhas que estavam sozinhas, que estavam indefesas. Aqui, crianças, a gente vai aprender aqui sobre o trabalho do pastor. O que esse pastor ele fazia com as ovelhas? Então, assim, ele cuidava com muito carinho essas ovelhas, ele sabia todos os gostos da ovelha, porque ele estava ali todos os dias acompanhando. Então, assim, ao mesmo tempo ele conhecia cada ovelha, ele sabia que as ovelhas não gostavam de tomar qualquer água, ele tinha que ir num campo onde tinha as melhores gramas, as melhores comidas para eles, porque as ovelhas elas não comem qualquer coisa, qualquer grama, qualquer matinho.
Então, assim, outros animais comem, assim, tem vários alimentos. Alguns comem qualquer coisa, comem até lixo. Já a ovelha não, a ovelha só gosta de coisas boas mesmo. Grama tem que ser super verdinha. E a água tem que ser bem limpinha mesmo. Se elas perceberem, assim, que tem algo, assim, que é como se fosse uma sujeira dentro da água, elas não tomam mesmo. Então, assim, o pastor ele já estava sabendo de tudo isso, então ele cuidava com muito amor às ovelhas. Então, ele sabia dos lugares aonde tinha que levar as ovelhas, aonde elas gostavam de estar. E aí, ao mesmo tempo, daí, quando findava o dia, ele trazia de volta as ovelhas e continuava cuidando as ovelhas novamente. E aí, o que ele fazia à noite? Aí, ele usava o cajado dele. Para quê? Para matar e espantar o lobo, que o lobo queria pegar as ovelhas dele. Então, assim, ele usava o cajado dele, ao mesmo tempo que ele usava esse cajado, não sei se dá para vocês verem aqui, ele usava esse cajado para ele controlar, para ele, ao mesmo tempo, também cuidar com amor as ovelhas, de direcionar elas para onde elas tinham que ir, os rios que elas precisavam tomar água e os lugares onde elas podiam comer a grama. Então, ele usava esse cajado. E ao mesmo tempo, para proteger também as ovelhas. Quando ia o lobo mau, que ele queria pegar, o lobo gosta de comer ovelhas, né? Então, quando ele ia, o que ele fazia? Ele corria atrás do lobo para que ele não pegasse, para que ele não comesse as ovelhas. Então, assim, era de muita serventia também o cajado na vida dele. Então, crianças, aqui a gente aprende com esse pastor de ovelhas que esse pastor, ele representa na Bíblia, como a gente leu na história da Bíblia, que esse pastor é Jesus. Jesus, ele nos cuida, ele cuida da gente, ele sabe de todas as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente não gosta, e muitas vezes, na maioria das vezes, ele nos protege, ele nos guarda. Muitos de vocês hoje estão em casa sendo guardados, tem o pai e a mãe de vocês que cuidam de vocês, que hoje fazem esse papel de ser um pastor na vida de vocês, que cuidam de vocês. Existem muitas crianças que hoje não fazem parte do rebanho de ovelhas, de fazer parte de uma igreja, mas tem uma família que ama, que cuida, tanto quanto esse pastor cuida das ovelhas. A diferença é que aqui na Bíblia ele está relatando, ele está contando a história de Jesus, e Jesus aqui é o nosso pastor. Então, assim, ele trabalha cuidando da gente, cuidando de tudo aquilo que nós necessitamos, e às vezes ele dá tanto mimo pra gente que a gente nem merece, mas ele nos dá. Por quê? Porque ele nos ama. Ele deu a vida dele por nós. Imagine vocês, alguém dá a vida por você sem te conhecer, e às vezes até de você ser uma pessoa nem merecedora, uma pessoa que é respondona, uma pessoa que é briguenta, uma pessoa que deixa de fazer as coisas que agradam a Deus. E, no entanto, Deus, ele ama a gente do mesmo jeito que a gente é. Mesmo a gente pecando, às vezes a gente faz coisas erradas que entristecem o coração de Deus. Mas mesmo assim, Deus, ele nos ama, ele é o nosso bom pastor. Então, aqui quando ele relata na Bíblia, olha só o que ele falou na Bíblia. Jesus disse que ele era o bom pastor, por quê? Porque além de proteger, ele também nos dá o melhor. Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. O que seria em abundância? Seria algo muito mais além do que a gente merece. Vamos dar um exemplo assim. Imagine vocês colocar o mar dentro de um copo. Seria colocar um copo de água, o mar dentro de um copo d'água. Vocês acham que isso é possível? Não é, né? Com certeza não é. Então imagine o amor de Deus por nós, o amor de Jesus, desse nosso bom pastor por nós. Como que seria para nós? Não cabe dentro do nosso coração, porque é muito. Você vê, ele morreu na cruz, ele foi crucificado, ele passou por todo o sofrimento, por nós, por amor a nós, por amor, assim, tanto esse cuidado. Assim, quando fala do pastor de ovelhas, nós somos essas ovelhinhas dele. Nós somos separados, nós somos amadas, independente de como a gente é. Às vezes a gente é branquinho, às vezes é japonês, às vezes é negrinho. Então, assim, de todas as características, nós somos todas as ovelhinhas de Jesus, e ele se agrada com nós. Ele nos ama, independente do que é a cor que a gente é, do que a gente tem, do que a gente veste, do que a gente come, de onde a gente mora. Então, assim, Jesus, ele sempre está nos cuidando. Assim como Jesus, ele cuidava das ovelhas, que ele amava. Olha só que mimo, olha que gracinha. Então, Jesus também faz isso por nós. Ele também nos ama, ele nos cuida. Toda vez quando a gente está sozinha, quando a gente está na nossa família. Então, assim, ele se agrada, ele é feliz porque ele nos tem. Então, ele nos resgatou. A partir do momento que ele foi para a cruz, ele resgatou a nossa vida, ele pagou o preço por nossa vida. Então, hoje ele coloca esse bom pastor para cuidar de nós. Então, quem seria esse bom pastor? Esse pastor é Jesus.
Então você que está aqui em casa, eu peço para que vocês se coloquem numa posição de intercessor, de oração, de um momento assim que você vai poder estar falando com Jesus, estar falando com esse bom pastor que te ama, que te quer perto dele, que independente se hoje você está numa igreja ou não, assim, que Deus te ama, que Ele ama do jeito que você é e do jeito que você está agora. Então, assim, que você tenha esse momento, assim, um momento como essa ovelhinha, que ela foi amada, que hoje ela é amparada, e hoje Jesus faz parte da vida dela. Olha só que lindo. Jesus, ele carrega esse cajado aqui para defender. Então, assim, imagine você sendo essa ovelhinha, onde Jesus, ele é o nosso bom pastor, é o seu bom pastor, e vai estar cuidando de você, vai estar carregando de você, vai estar carregando você nos ombros dele. Imagine vocês, ter alguém que te protege, que te ama e está te carregando, fazendo esse mimo de carregar você nos ombros dele, cuidando de você, para que nenhum mal aconteça. Hoje, você tem essa oportunidade de você entregar a sua vida para Jesus, de ter esse bom pastor na sua vida, mesmo você hoje não estando na presença do Senhor, mesmo você não sabendo bem assim, lidar com esse Jesus, e entender o que Jesus faz por você, ou o que pode fazer por você. Então, assim, que você tenha esse momento de sentir esse abraço de Jesus, esse momento onde Jesus vai estar se agradando e vai estar fazendo esse mimo com você, de ter esse cajado, de vai estar te protegendo das coisas ruins que chegam até a sua casa. E hoje quais são as ferramentas assim que o diabo trabalha na vida das crianças? Através da internet, através da televisão, através muitas vezes de livros que não têm conteúdo para as crianças verem ou lerem. Ou então, assim, verem coisas na internet, verem coisas no YouTube que não agrada ao Senhor, não agrada o bom pastor, que é Jesus. Então, assim, a partir do momento que vocês aceitam Jesus, Jesus vai estar assim com vocês. Jesus sempre vai estar cuidando de vocês. Sempre quando surgir uma situação onde vocês estão vulneráveis, onde vocês não saberem lidar com a situação, assim como as ovelhas, elas não conseguem andar sozinhas, elas não conseguem fazer as coisas sozinhas, elas não conseguem nem beber água sozinhas. Então, assim, que vocês tragam isso para a vida de vocês, que vocês também não conseguem fazer nada sozinhos que não tenha Jesus. Porque Jesus é o nosso bom pastor, Ele é que nos ensina, Ele é que nos cuida, Ele é que nos direciona em todas as coisas que agradam a Deus, todas as coisas assim que aproxima Ele, onde a gente sempre vai estar nos ombros dEle, sendo carregado, sendo amado e trazendo muito orgulho para Ele. Quem que gostaria de ser um orgulho para Jesus, que gostariam de aceitar esse Jesus? Crianças, a história é muito linda, a história conta sobre a história de uma ovelha, do bom pastor, o nosso bom pastor, que é Jesus. Ele está sendo relatado no livro de João, é uma história da Bíblia, algo assim muito interessante que vocês, crianças, sempre têm que estar atento. Todas as histórias que vocês escutarem, sempre vocês têm que ir lá lendo a Bíblia, ler a Bíblia para ver e conferir se realmente aquilo lá é verdade. Então aqui a tia contou a história do livro de João. Ele está no capítulo 10, vocês vão ter a oportunidade de vocês ler na sua casa. Aqueles que têm acesso à Bíblia, peçam para o papai para ler para vocês entenderem melhor quem é esse pastor, quem é essa ovelha, e se você se enquadra nessa ovelha. Então, assim, hoje vocês têm essa oportunidade de vocês aceitarem Jesus, aceitarem esse bom pastor. Quem que gostaria nessa noite de aceitar esse Jesus, esse bom pastor? Então, assim, eu vou convidar vocês para que vocês estejam em casa, para que vocês abaixem a cabecinha de vocês, para que nós possamos orar e que eu possa orar pela vida de vocês. Por quê? Porque hoje não tem outra opção melhor do que você aceitar esse bom pastor, porque a gente precisa em todas as áreas. Você vê agora tantas coisas têm acontecido. Quem que pode nos proteger? É só Jesus, é só o nosso bom pastor. Então, assim, que nós estejamos, assim, super felizes, super amparados e super tranquilos, sem estresse, sem ansiedade. Por quê? Porque Jesus, ele está cuidando de nós. O nosso bom pastor, ele cuida da gente o tempo todo. Então, assim, o tempo todo você pode se alegrar, você pode ficar em casa, você pode sair com todos os seus cuidados. Por quê? Porque Jesus está cuidando de você. Então, assim, a tia Adri vai pedir para que vocês tenham um momento de oração, que a tia vai estar orando por vocês, para vocês aceitarem esse bom pastor, aceitarem esse Jesus que muda a nossa vida, que transforma a nossa vida. Por quê? Porque Ele nos ama, Ele pagou o preço por nós, Ele foi crucificado, Ele pagou esse preço por nós. Então, assim,
Eu peço para que vocês estejam na posição de oração, porque a tia vai estar orando por cada um de vocês. Amém? Senhor Deus, Pai amado, no nome de Jesus, Pai querido, vem, Senhor Deus, pedir, Senhor Deus, que o Senhor venha guardar todas as crianças neste momento, Pai, em nome de Jesus, Pai querido, que o Senhor realmente visite cada criança em cada lar, Pai, independente deste momento, como eles estão, Pai, que eles estejam, Senhor Deus, recebendo esse mimo, esse amor, todo esse cuidado que só o Senhor pode nos dar, Pai. Que eles sintam, Senhor Deus, a presença, Senhor, do Senhor Jesus sobre a vida de cada um deles, na casa de cada um deles, Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus, por cada minuto que eles tiveram, Senhor Deus, ouvindo essa história, Pai, agradeço, Senhor Deus, pela presença do Senhor na casa de cada um deles, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém? Posso fazer minhas saudações? Eu quero agradecer, crianças, por cada momento que vocês tiveram ouvindo a história da tia. Então, assim, aqueles que têm acesso a mim, que gostam de ouvir histórias, que se tiver alguma dúvida, que entrem em contato comigo. Eu sei que muitas crianças não fazem parte da igreja, mas de alguma forma têm contato comigo. Se não tem contato comigo, tem a mãe, tem o tio que tem contato comigo. Então, assim, não sinta vergonha de forma alguma, assim, de vocês pedirem ajuda, pedir que a tia conte a história para vocês, que a tia vai contar a história, até porque é sempre bom, é sempre alegre, com alegria que a gente pode falar do Senhor Jesus, desse bom pastor. Então, assim, que vocês, assim, se sintam felizes, e eu agradeço de coração mesmo por vocês estarem comigo, que vocês ouviram a minha história, e assim, que eu espero que vocês tenham gostado, porque a história é muito linda, e que vocês, assim, quando vocês terminarem de assistir, vocês coloquem um joinha pra tia e falar: tia, eu gostei da historinha. Aqueles que tiver acesso e quiser perguntar mais, pode entrar em contato comigo, tá bom? Que vocês tenham uma boa noite, que vocês tenham uma semana linda, cheia do amor de Jesus, amém? O Senhor é o meu pastor e nada irá me faltar. Ele tem por mim um grande amor, em campos seguros me faz deitar. O Senhor é o meu pastor e nada irá me faltar. Ele é quem renova o meu vigor, em justos caminhos me faz andar. Mesmo que eu tenha que um dia enfrentar problemas e lutas e possa sofrer, se o inimigo quiser me abalar, com suas mentiras tentar me prender, não vou temer, vou confiar, o Senhor virá me salvar. Mesmo que eu tenha que um dia enfrentar problemas e lutas e possa sofrer, se o inimigo quiser me abalar, com suas mentiras tentar me prender, não vou temer, vou confiar, o Senhor virá me salvar. O Senhor virá me salvar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que
que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Mesmo que eu tenha que um dia enfrentar problemas e lutas e possa sofrer, se o inimigo quiser me abalar, com suas mentiras tentar me prender, não vou temer, vou confiar, o Senhor virá me salvar. Mesmo que eu tenha que um dia enfrentar problemas e lutas e possa sofrer, se o inimigo quiser me abalar, com suas mentiras tentar me prender, não vou temer, vou confiar, o Senhor virá me salvar. O Senhor virá me salvar. O Senhor virá me salvar. Oh!